proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, é noite de domingo, dia do Senhor. Temos a grata alegria de poder, ao menos, assistir e, de certa forma, nos envolver com esta Eucaristia que hoje é celebrada aqui. Muitos puderam fazer acompanhando pela televisão, nós podemos fazer acompanhando pelo Facebook, aqui neste momento, também pela rádio. Mas, querido irmão, querida irmã, tem muitos de nossos irmãos e irmãs que ainda não são atingidos por estes meios. E eu confesso a você que assiste, que reza comigo esta Eucaristia, que esta é a grande preocupação, enquanto aquele que foi colocado para estar à frente desta paróquia. Então, muito me inquieta os que não estão tendo acesso a este momento. Por isso, constantemente, fico tentando criar algum meio e alguma forma para fazer chegar a todos os nossos paroquianos, sem exceção, uma palavra, uma orientação, um momento de oração. Vamos nos esforçando na medida do possível, dentro do possível, para que possamos abranger a todos e assim fazer com que possamos todos estar unidos e congregados nesta mesma fé, nesta mesma comunidade. Por isso, querido irmão, querida irmã, muito é bem-vindo a ideia de alguém que faça com que nós possamos chegar também àqueles lugares que talvez não chega um sinal de internet ou que não chega o sinal da rádio, para que também possa chegar até lá, observando tudo aquilo que é prescrito pelas secretarias de saúde, para que possamos então controlar e evitar o contágio neste tempo de pandemia. Estamos vivenciando, meus queridos irmãos, juntos com vocês que rezam conosco e unidos também em prece, em oração, aqueles que não podem fazê-lo por algum motivo, por estes dois veículos de comunicação, o domingo, dia do Senhor, que é significativo para nós. O domingo é dia de pararmos para escutarmos o Senhor.
Por isso, você que ouve pela rádio, é o momento de você também parar as atividades, de você voltar para o Senhor neste momento. O rádio possibilita estar fazendo outras coisas e ouvindo, mas por ser um dia do Senhor, um dia que nós devemos alimentar desta liturgia, que é o que nós podemos fazer neste tempo também, é de parar e de ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer no nosso coração. 40 dias o Senhor esteve junto dos discípulos depois da ressurreição. A ressurreição é o acontecimento extraordinário na vida dos discípulos, e que de tão extraordinário eles contaram para as outras pessoas o que havia acontecido. Jesus ressuscitou verdadeiramente, apareceu aos discípulos, apareceu a Pedro, apareceu a João, apareceu a Maria, e aquela alegria foi tamanha no coração dos discípulos que eles saíram gritando, falando para as pessoas que Jesus havia ressuscitado, como é o que eu dizia aqui na noite da ressurreição do Senhor. Para nós também a alegria do ressuscitado deve ser uma alegria tão entusiasta que nos deve a dizer às outras pessoas e a falar que Jesus ressuscitou. E durante 40 dias Jesus esteve junto dos discípulos, Jesus está junto de nós, falando, orientando, como nós tivemos oportunidade de rezar ao longo dessas 6 semanas do tempo pascal. Agora, o Senhor volta. Durante a semana, desde o domingo passado, nós ouvíamos textos em que Jesus preparava os discípulos para este momento de despedida, em que Jesus então volta para o Pai. A ascensão do Senhor é o que nós estamos celebrando, e é sempre bom quando celebramos essa solenidade, talvez tornar explicável a situação das duas palavras, ascensão e assunção. Hoje nós celebramos a ascensão de Jesus, que é a sua subida ao céu. Ele se eleva até os céus, onde está sentado à direita de Deus Pai, como rezamos na profissão de fé. No dia 15 de agosto nós celebramos a Assunção de Maria. 15 de agosto, cuja festa vai para o domingo, nós celebramos então a Assunção de Maria. Jesus eleva-se, vai para o céu, para o Pai. Maria é elevada. A ascensão por si só, a assunção com a ajuda de alguém. No caso de Maria, os anjos a levam ao céu. E nesta solenidade que hoje estamos celebrando, os textos nos ajudam a rezar, a interiorizar um pouquinho mais. Torna interessante para nós a palavra de Jesus. Primeira orientação para que os discípulos se coloquem, se posicionem em determinado lugar onde será o encontro. E ali Jesus sobe aos céus à vista deles. E a subida, a volta de Jesus ao Pai, é uma volta que vem acompanhada de uma orientação, de uma ordem, como o evangelista Mateus traz para nós: ide por todo o mundo e batizai a todas as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ordem que Jesus dá aos discípulos, é a ordem que Jesus dá a cada um de nós: ide por todo o mundo. Vocês agora vão. Depois de ter convivido comigo, agora é a hora de vocês irem. Então foi o tempo em que os discípulos estiveram com Jesus. Desde o chamado, nós ouvimos isso lá atrás: vem e segue-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Vem, estejam comigo. E os discípulos, diz o Evangelho, deixaram tudo para seguir o Senhor. E aqui entra uma dinâmica muito bonita, dentro do processo do chamado de Jesus Cristo, porque os discípulos são chamados para uma experiência do estar com Jesus. Vem e segue. Foi a fala de Jesus lá atrás, quando nós começávamos: vem e segue-me. E os discípulos foram e seguiram Jesus, conviveram com Jesus por 3 anos. 3 anos os discípulos estiveram com Jesus,
conversaram, aprenderam, conviveram, tiveram intimidade, passaram pelos momentos de alegrias, mas também pelos momentos de dificuldades, de angústias, pelos tormentos do mar, mas que Jesus estava ali para consolar, Jesus estava ali para aliviar, Jesus estava ali para proteger. Foi o tempo do aprendizado, o tempo do discipulado, o tempo de conviver com o Senhor, o tempo de estar na escola. E depois deste tempo vem a experiência da paixão do Senhor, e eles vivem esta paixão, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Agora esse tempo de ascensão, esse tempo de convivência no tempo pascal, e agora a ascensão. E Jesus diz para os discípulos: agora vocês podem ir, ou seja, vocês agora estão preparados, porque vocês entenderam, vocês aprenderam, vocês tiveram intimidade comigo. Lembra da palavra de Pedro, Evangelho de Marcos, capítulo 16, capítulo 8: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Compreendeu quem é Jesus? Compreendeu quem é o Senhor? E outros momentos, a quem nós iremos? Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Tomé acredita porque vê, mas ainda assim ele professa: meu Senhor e meu Deus. A adesão, o estar com Jesus, o conviver com Jesus, estavam agora preparados, fizeram a experiência do seguimento de Jesus Cristo, e tendo feito a experiência do seguimento de Jesus Cristo, estando na escola, agora podem ir. Vão vocês agora anunciar boa nova, anunciar que Jesus ressuscitou, anunciar o Evangelho, batizar as pessoas, curar, libertar as pessoas, como é o que nos é apresentado no Evangelho de Lucas, Eu estou aqui para anunciar o ano da graça do Senhor. O Espírito do Senhor me ungiu e me enviou para anunciar o ano da graça do Senhor, restaurar os corações, libertar os cativos. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Então, meus irmãos e irmãs, entendemos aqui a dinâmica de Jesus Cristo. Primeiro, estar com Ele, depois ser enviado. Esta proposta de Jesus Cristo é uma proposta para mim e é uma proposta para você. Primeiro nós somos chamados a estar com Jesus. Primeiro nós somos chamados a passar pela escola de Jesus. E só depois do tempo de preparação, só depois do tempo de convivência, é que eu sou enviado para tal coisa. Tem gente que entra hoje e quer fazer amanhã. Nós não podemos fazer esta experiência do rápido, do estalar de dedo. Primeiro é preciso ter intimidade. Como é que eu vou falar de alguém que eu não tive a experiência? Como é que eu vou falar de alguém que eu ainda não tive intimidade com esta pessoa? Então é o tempo do aprendizado, é o tempo da convivência. O tempo da convivência que pedagogicamente nós podemos olhar naquilo que é a proposta da igreja para nós. Quando nós entendemos os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a crisma e a Eucaristia, nesta ordem. Hoje vivemos uma ordem um pouco diferente: batismo, Eucaristia e crisma, mas é batismo, crisma e Eucaristia. Esses são os sacramentos da iniciação cristã. Por isso nós dizemos que a crisma é o sacramento que completa o ciclo da iniciação cristã. Estamos iniciados na fé. Só que este tempo precisa ser vivido como um tempo do discipulado, como um tempo de escuta, como um tempo de convivência com o Senhor, como um tempo para ter intimidade. Como isso muitas das vezes não acontece, porque nós batizamos e vamos embora, depois de um tempo voltamos para receber a Eucaristia e vamos embora de novo, e depois voltamos para receber a crisma e alguns continuam indo embora. Aí precisa de viver um outro tempo, que é o tempo do discipulado, da escola, de estar na presença do Senhor, para ter intimidade, para só depois fazer o trabalho. E quantas das vezes nós encontramos nas nossas comunidades pessoas que não fizeram este tempo, e quando nós propomos esse tempo, que reclamação, que não pode, que tem agentes pastorais, tem pessoas que têm aversão à formação.
Quando propõe uma formação, não dá, não posso, não quero, não devo. Tem gente que já acha-se informado por total, né? Nunca teve no momento de formação, mas acha que está capacitado para falar de tudo, para ser catequista, para ser ministro, para ser agente de pastoral. Nós não estamos. Aliás, nós não estamos a tempo nenhum, sempre nós temos que aprender, mas o mínimo de tempo nós precisamos ter para estarmos com Jesus Cristo. Por isso, o tempo de vivência, de aprendizado, de formação humana, de conhecimento, mas também de intimidade com Jesus Cristo, para que nós possamos de fato falar de alguém que nós temos conhecimento, para que nós possamos falar de alguém que nós sabemos de quem estamos falando. Os discípulos foram enviados porque Jesus sabia que eles tinham estado com ele ao longo de 3 anos, tinham vivido, tinham aprendizado. Então agora vocês podem ir. E o Senhor envia cada um de nós também, mas para que nós também tenhamos a experiência com Ele. E nós estamos tendo a experiência com Ele. Mais cedo falávamos na novena de preparação para Pentecostes, né? Ser luz na vida das pessoas. Mas para ser luz na vida dos outros eu preciso estar iluminado. Se eu não estou iluminado, eu não vou conseguir chegar até os outros. Então o Senhor está nos enviando, assim como Ele enviou os discípulos, Ele também está nos enviando para uma missão. Agora, para essa missão eu estou preparado? Para estar preparado eu preciso seguir Jesus Cristo. E seguir Jesus Cristo convictamente, com sinceridade, com dedicação, de verdade. Porque muitas das vezes nós seguimos outras pessoas. Tem alguns meios de comunicação social que existem esta expressão, seguidores. E eu tenho estes números de seguidores. Quanto mais seguidores, melhores. E alguns se colocam na condição de seguir Jesus Cristo. Eu acho isso um pouco, fora daquilo que é padrão para nós. Porque nós só podemos seguir uma pessoa. Nós só podemos seguir Jesus Cristo. Então por que muitas vezes nós também, como cristãos, colocamos nesses patamares de seguir outras pessoas? E às vezes tem pessoas que não dão tanto exemplo assim para nós. Então como é que nós vamos fazer essa experiência de colocar, eu sou seguidor de fulano, meu irmão, minha irmã, você é cristão, você é cristã, você deve ser seguidor de Jesus Cristo. Às vezes nós até dizemos que somos seguidores de fulano e de Bertano, até dizemos que na rede social nós seguimos aquele ou aquela, e às vezes até dizemos que nós temos estes ou aqueles seguidores. Mas quando é que nós dizemos para as pessoas que nós seguimos Jesus Cristo? Agora, falar que nós seguimos Jesus Cristo, aí a coisa muda. Nós não falamos isso com tanta facilidade. Nós até, até embaraçamos quando temos que falar disso. Não falamos com tanta convicção assim. E são muitos de nós cristãos que dizemos que temos fé em Jesus Cristo, mas que não falamos de que seguimos Jesus Cristo. A quem eu sigo? Eu sigo Jesus Cristo. Eu aderi a quem? Eu aderi à proposta de Jesus Cristo. E nós cristãos precisamos fazer isso. Eu estou seguindo Jesus Cristo. Eu sou seguidor de Jesus Cristo. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. E por ser seguidor, por ser discípulo, por ter passado pela escola de Jesus Cristo, por ter aprendido com Ele, por ter tido intimidade com Ele, eu falo de Jesus Cristo às pessoas, eu batizo as pessoas em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos, em nome da Trindade Santa. Então nós precisamos tomar conhecimento dessa experiência, da missão que Jesus confiou aos discípulos e confia à sua igreja. Igreja que não é eu, não é você. A igreja que não é o templo, a igreja que sou eu, desculpe, a igreja que não é o templo, a igreja que sou eu, a igreja que é você, a igreja que somos nós. Confiou a mim, a nós, esta missão de testemunhá-lo na vida das pessoas que nós temos testemunhado. Então a ascensão de Jesus é para nós pensar, eu tenho vivido e executado a missão que o Senhor me confiou de anunciar a sua boa nova? Uma pergunta. Outra, a ascensão de Jesus me leva a viver de fato o seguimento dele, a assumir de fato o meu discipulado, na presença de Jesus Cristo, de viver na escola de Jesus Cristo, estar aberto para o tempo de formação, estar aberto para aprendizar, estar aberto para o período em que eu preciso aprender e conviver com Jesus Cristo, para depois executar, seja no âmbito que for dentro da comunidade de fé. Eu estou aberto para tudo isso. Então são elementos que nós precisamos pensar nessa ascensão de Jesus, que eleva-se ao Pai, mas que envia cada um para um trabalho, para uma missão.
Então, meu querido irmão, nesta ascensão do Senhor, possamos pensar a nossa fé, pensar a nossa caminhada e, de fato, a quem nós estamos seguindo e a quem nós estamos servindo, né? Nós precisamos pensar nisso. E a quem, ou melhor, ou quem nós estamos anunciando. Eu estou anunciando Jesus Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, ou eu estou anunciando Jesus que eu tenho convicção dele? Que às vezes é um Jesus da minha subjetividade, é um Jesus que eu tenho convicção, é um Jesus que faz as minhas vontades, é um Jesus que está coerente com os meus desejos, é um Jesus que eu adequo às minhas vontades. Que tipo de Jesus eu estou anunciando? Se é esse Jesus que faz as minhas vontades, se é esse Jesus de acordo com os meus desejos, então, meu irmão, minha irmã, precisa pensar bem, porque não é o Jesus que morreu na cruz. O Jesus que morreu na cruz é que eu preciso anunciar. O Jesus que morreu na cruz e que ressuscitou é que eu preciso levar aos meus irmãos. Então eu preciso saber bem a quem estou seguindo, a quem estou servindo. Porque eu posso estar seguindo não a Jesus que morreu na cruz, eu posso estar servindo não a Jesus que padeceu na cruz e ressuscitou, mas qualquer outro Jesus que seja conveniente a mim. Eu não posso fazer essa experiência de anunciar o Jesus que é conveniente a mim, não. Eu preciso seguir o Jesus Cristo que me orienta, que me adverte, que me chama a atenção, que me consola, que me conduz, que é o pastor, que é a videira e que faz com que eu esteja e convida para que eu esteja presente nele. Este é o Jesus que eu preciso anunciar. Então nós precisamos sempre fazer uma revisão profunda da nossa vida, principalmente nesta ascensão do Senhor, para que nós possamos testemunhar Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo que nos conduz, Jesus Cristo que nos orienta, Jesus Cristo que faz presença na nossa vida, como ele afirma no Evangelho de hoje: eu estou convosco, eu estou com vocês. Meu querido irmão, minha querida irmã, reze essa liturgia de hoje, traga no seu coração e faça primeiramente a experiência de estar na escola de Jesus, para depois falar de Jesus. Conheça e tenha intimidade com Ele, para que você depois o testemunhe na vida das pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um breve silêncio, você reza no seu coração, na sua vida, esta mensagem que Jesus traz para nós da solenidade da Ascensão. E juntos nós podemos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, o só seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob os subis, e posto Pilatos foi crucificado, por ter sepultado, desceu aos infernos, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ao Senhor apresentemos os nossos pedidos.